Bom dia a todos. Vamos começar a última atividade síncrona de nosso curso. Essa atividade será gravada. Assim que o Google me enviar o arquivo, eu colocarei em meu canal. Também colocarei o link no Moodle, no tópico referente a atividades síncronas, e colocarei também as imagens das folhas com cálculos que eu usarei agora. Trata-se da nossa última atividade síncrona do curso. Logo mais, eu já liberarei os exercícios que constituirão a última avaliação de vocês. E lembrando que no cálculo das médias de avaliações, eu dispensarei a menor nota. Então, visto que vocês não me enviaram sugestões, eu decidi falar hoje um pouco sobre o conceito de centro de massa. Nós vimos que, com o centro de massa, nós podemos tratar o movimento de um sistema de partículas ou de uma distribuição de massa como se fosse uma única partícula. Por exemplo, sabemos que quando nós estamos nas vizinhanças da superfície da Terra, nós temos uma aceleração da gravidade vertical para baixo, que na verdade ela é radial e está apontando para o centro de gravidade do planeta. Se nós arremessarmos um objeto obliquamente, esse objeto, esta partícula, descreverá uma parábola. Por outro lado, se estivermos tratando de um objeto extenso, um bastão, por exemplo, nós veremos que ele terá um comportamento mais complexo no ar. Ele pode, dependendo de como nós o arremessarmos, rotacionar, girar em torno do seu eixo, adquirir várias configurações ao longo de seu movimento. Porém, o centro de massa do mesmo descreverá a trajetória parabólica equivalente de uma partícula que contém toda a massa deste objeto. Como que nós definimos o centro de massa? Se nós temos um sistema discreto de N partículas, vamos fixar aqui uma origem para o nosso sistema de coordenadas e colocar as partículas em localizações que eu chamarei de R. Então, para a partícula de massa M1, eu colocarei na extremidade do vetor R1. Para uma partícula de massa M2, colocarei na extremidade de um vetor R2. Podemos ter aqui uma partícula de massa M3, na extremidade do vetor R3, assim sucessivamente, até uma dada partícula Mn, que ficará na extremidade de um vetor Rn. A coordenada do centro de massa, que eu chamarei de Rn,
será dada por somatório do produto das massas de cada partícula pelos seus vetores posição sobre a soma das massas das partículas do sistema. Ou podemos escrever isso aqui como sendo 1 sobre a massa total do sistema, somatória dos produtos. DI igual a 1 até N de MI, RI, onde M é simplesmente a soma das massas. Por outro lado, nós podemos passar para uma distribuição contínua de massa. Pode ser ela linear, superficial ou volumétrica. Da mesma forma, eu terei, então, a partir de uma certa origem, as posições de certos elementos diferenciais de massa na extremidade de um vetor posição. O vetor centro de massa desta distribuição será dada substituindo a soma discreta por uma soma contínua. Ou seja, nós teremos aqui o inverso da massa total desta distribuição vezes uma integral ao longo de toda a distribuição de R dm, onde nós temos que M é simplesmente a integral na distribuição de dm. Uma outra característica importante, que ao contrário de alguns conceitos que vocês verão, como, por exemplo, torque, momento angular e uma grandeza associada a essas duas grandezas, que é o momentum de inércia de um sistema, isso tudo vocês verão quando analisarem a dinâmica do movimento de rotação, que essas grandezas dependem da origem que nós fixamos, dependem de um dado eixo que nós definimos arbitrariamente. O centro de massa independe da origem escolhida. Para o sistema de coordenadas. Vamos demonstrar este resultado ilustrando para duas partículas apenas. O raciocínio é análogo para mais partículas. Eu vou definir aqui, então, duas partículas separadas por uma distância que eu chamarei de D. Eu terei uma partícula de massa M maiúsculo e uma partícula de massa M minúsculo. Vamos colocar, primeiro, a origem do sistema de coordenadas sobre a partícula que eu chamei de M maiúsculo. Então, aqui nós temos, passando
por esse sistema, por essas duas partículas, com origem na partícula de massa M minúsculo, um dado eixo, que eu chamarei de x, orientado na direção da outra partícula. Então, em algum ponto aqui, nós teremos nosso x do centro de massa. Afinal de contas, é um sistema unidimensional. O x do centro de massa será dado pela soma dos produtos da massa vezes a posição. Então, teremos aqui a massa maior vezes a posição dela, que é 0, mais a massa M minúsculo, vezes a posição dela, que é o D maiúsculo, e temos de somar aqui as massas das partículas no denominador. Ficamos, então, com M sobre soma das massas, multiplicando a distância de separação entre elas. Esta é a coordenada x do nosso centro de massa. Ou seja, essa distribuição esse centro de massa se encontra a uma distância M sobre soma das massas D da massa maior. Vamos agora mudar a origem do nosso sistema de coordenadas e eu vou colocá-lo em um ponto arbitrário entre essas duas partículas. Eu chamarei essa nova origem, esse novo sistema de O'. Então, nós temos que esse sistema está localizado a uma distância D da partícula M maiúsculo. Como aqui nós temos uma orientação negativa, eu vou chamar de menos D. Então, até a massa M minúsculo, se tudo isso aqui é D maiúsculo e essa distância é D minúsculo, então aqui nós temos D menos D. Vamos calcular, então, o centro de massa. Nesse novo sistema, nós temos, então, a soma dos produtos da massa pela posição, ou seja, M maiúsculo, que multiplica menos D, mais M minúsculo, que multiplica D menos D, sobre a soma das massas. Fazendo isso, nós chegaremos a menos D mais M sobre soma das massas D. Desta forma, notem que nós temos aqui, passando este menos D para o outro lado, que x' do centro de massa mais D, que é a distância que nós deslocamos a nova origem a partir da partícula de massa maior, corresponderá a M sobre M mais Emão D, que é exatamente a posição do nosso centro de massa que nós encontramos no outro sistema. Ou seja, deslocando o centro de massa, deslocando a origem do meu sistema de coordenadas, eu não desloco o centro de massa. Vamos para alguns sistemas, então, que eu escolhi aqui para calcularmos o centro de massa. Vou aqui
tratar de duas partículas. Então, vamos tratar dos centros de massa de alguns sistemas simples de dois corpos. Vou aqui tratar de sistemas associados à astronomia. Então, nós teremos aqui dois corpos separados por uma distância D maiúscula. Eu vou colocar a origem do centro de massa sobre um dos corpos, orientar meu eixo X na direção do outro corpo, e calcularemos, então, a posição do centro de massa desse sistema de dois corpos, que nós já vimos que corresponde simplesmente ao produto desta massa aqui, a outra massa, sobre a massa total do sistema, multiplicando a distância de separação entre elas. Vamos analisar aqui o sistema Terra-Lua. Nós temos que a distância deste sistema, a distância entre a Terra e a Lua, bom, ela varia. Vocês verão, quando analisarem gravitação, que as órbitas planetárias são elípticas. Então, a distância entre os dois astros varia com o tempo. Porém, a órbita da Lua em torno da Terra é, com uma aproximação muito boa, circular. Em média, essa distância corresponde a 3,8 vezes 10 a oitava metros. Como falei, é uma distância média. A massa da Terra corresponde a 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Enquanto que a massa da Lua corresponde a 7,4 vezes 10 a 22 quilogramas. Notem que a massa da Lua corresponde a cerca de centésimos da massa da Terra. Calculando o centro de massa desse sistema, nós teremos, então, por definição, a massa da Lua, 7,4 vezes 10 a 22, sobre a massa total, 6 vezes 10 a 24, mais 7,4 vezes 10 a 22, multiplicando a distância, 3,8 vezes 10 a oitava. Eu estou aqui usando as massas em quilogramas e a distância em metros. Afinal de contas, estamos lidando com o MKS. Isso corresponderá a 4,6 vezes 10 a sexta metros. Quando vocês estudarem também gravitação, vocês verão que para uma distribuição contínua de massas, uma distribuição esférica, aproximadamente homogênea, nós podemos encarar essa distribuição como, evidentemente, se toda a massa dela estivesse localizada no seu centro de massa, o centro de massa fica aproximadamente no centro desta distribuição. Então, nós temos aqui um raio da Terra de
6.400 quilômetros. Também é um raio médio. Ou seja, 6,4 vezes 10 a sexta metros. Nós vemos, então, que o centro de massa do sistema Terra-Lua se encontra no interior da Terra. Vamos tratar agora de um outro sistema da astronomia, que é o sistema Sol e o maior dos planetas, que é Júpiter. Nesse caso, nós temos uma distância de separação também média, embora todas as órbitas planetárias possam ser consideradas como boa aproximação, como circulares, a única órbita mais excêntrica que nós tínhamos era a órbita de Plutão, que não é mais considerado um planeta. Nós temos, então, uma distância média de separação de 7,8 vezes 10 a 11 metros. A massa do Sol corresponde a 2 vezes 10 a 30 quilogramas. E a massa da Terra corresponde a 1,9 vezes 10 a 27 quilogramas. Se fizermos as contas deste centro de massa, da localização dele, ou seja, 1,9 vezes 10 a 27, sobre a massa total do sistema, e vejam que, neste caso, nós temos 2 vezes 10 a 30, 2 vezes 10 a 27, poderíamos, como boa aproximação, para o cálculo que estamos fazendo com uma casa decimal apenas, considerar apenas a massa do Sol. Não erraríamos tanto assim. Isto nos fornecerá 7,5 vezes 10 a oitava metros. Isto, curiosamente, corresponde aproximadamente ao próprio raio médio do Sol. Ou seja, considerando o mais massivo dos planetas do sistema solar, Júpiter, o gigante gasoso, mesmo assim, o centro de massa desse sistema ainda se localiza no interior do Sol. Vejam como que o Sol é massivo. Por último que eu escolhi aqui, como curiosidade, o sistema é um sistema composto pela Terra e a nave, a sonda Voyager 2, que foi lançada nos anos 70 para investigar o sistema solar. Ela atualmente se encontra além da órbita de Plutão. A massa da Terra, nós já vimos aqui que corresponde a 6 vezes 10 a 24 quilogramas. A massa da Voyager corresponde a 8,3 vezes 10 ao quadrado quilogramas, ou seja, 800 quilogramas menos de 1 tonelada. É o peso, digamos assim, eu não sei, não saberia dizer, talvez o peso de um Fusca ou de um carro popular. A distância de separação
Eu vou colocar aqui como sendo 1,8 vezes 10 a 13 metros. Essa é uma distância que eu peguei na internet. A NASA faz o monitoramento dessa distância. A NASA ainda recebe sinais dessa sonda, vocês podem ver essa distância atualizada. Essa distância que eu peguei corresponde a 2019. O X, o centro de massa, nesse caso, então, corresponderá à massa da Voyager, 8,3 vezes 10 ao quadrado. Note que nós temos 10 ao quadrado e 10 a 24. A massa da Voyager, nesse caso, realmente é desprezível, previsivelmente, com relação à massa de nosso planeta. Vou colocar aqui no denominador, então, apenas a massa do planeta Terra, vezes a distância de separação entre ambos os corpos, que nos fornecerá 2,5 vezes 10 a menos 9 metros. Ou seja, o centro de massa do sistema Terra, Voyager 2, que é uma sonda que se encontra além da órbita de Plutão já, está a 2,5 nanômetros do centro da Terra. Isso é que eu tinha selecionado para falar hoje. Eu encerro esta atividade por aqui. Logo mais, vocês receberão as relações dos exercícios que correspondem à nossa última avaliação. Me despeço por aqui, então. Foi um prazer lecionar para todos vocês. Espero que possamos nos encontrar em um futuro próximo pelos corredores da UTF-PR pessoalmente. Tenham um bom final de ano. Cuidem-se e cuidem de seus familiares. Afinal de contas, nós ainda estamos em uma pandemia.